Bartolomeu Pereira de Souza, o Bartô, é escritor, poeta e um antigo militante contra o racismo no Brasil. Em Santos, é uma figura reconhecida pela luta e divulgação da cultura local. Escreveu os livros Santos, Cidade Libertária, Luta e Liberdade e Memória na Pele. Bartolomeu Pereira de Souza é o convidado de hoje do Cultura e Saber. Bartô, primeiro eu quero saber quem é o Bartô, né? Que depois a gente já entra para falar dessa primeira obra, Certo. que chegou aos 70 anos, né? Bartô é um menino, né, um cidadão, né, hoje 75 anos, beirando os 76, chegando agora em setembro, e que veio muito cedo do Nordeste para a região da Baixada Santista por conta da seca prolongada lá onde nasceu, na cidade de Santo Estevão, estado da Bahia. E aqui cresceu, aqui estudou, e aqui estamos hoje, nessa entrevista. Uhum. Qual foi a sua formação e até as dificuldades para chegar até ela? Então, as dificuldades foram grandes. Eu, desde muito cedo, tive que trabalhar. Cheguei aqui na Baixada Santista, em Santos, aos 10 anos, Hum. vindo do Nordeste, analfabeto. E aqui estudei. Aqui eu fiz na ocasião era o primário, depois tinha admissão para entrar no ginásio, fiz o ginásio, fiz o segundo grau, tudo isso trabalhando à noite aí já, trabalhando à noite no Porto, onde eu trabalhei 26 anos, o Porto de Santos. E então as dificuldades foram grandes, né? Mas também me casei muito cedo, aos 24 anos estava casado, aos 24 anos casado, aos 25 anos já era pai. E aí a preocupação foi bastante assim com a educação dos meus filhos, coisa que meus pais não tiveram muita dificuldade, né, para educar os 7 filhos. Então a minha preocupação foi essa, exatamente para a gente quebrar o elo, né, da pobreza, quebrar o elo das dificuldades, que o pai era analfabeto, a mãe era analfabeto, o vô era analfabeto. Então a minha geração tinha a responsabilidade de se esforçar, né, para que os filhos estudassem, tal, tal. Então nessa parte eu acho que eu cumpri a minha missão, estou cumprindo. Meus 2 filhos fizeram graduação, pós-graduação. A minha neta de 14 anos, a Gabriela, está seguindo pelo mesmo caminho. Então a minha vinda do Nordeste para a Baixada Santista teve esse papel. Inicialmente foi a seca que nos expulsou de lá para cá, mas depois a minha persistência, né, Uhum. e de busca, né, de dias melhores, não só para mim, mas também para meus familiares. E aqui estamos até hoje. Uhum. Até quando o senhor fala sobre isso, o senhor se emociona, né? É quebrar um elo, né? Um ciclo que tinha ali de pobreza, de falta da educação, né? Da escola, É, e o senhor conseguiu romper isso. é verdade, Priscila. No Nordeste da década de 60, a prioridade não era estudar, a prioridade era sobreviver. As escolas quando tinham, eram muito longe. Na verdade, só na Constituição de 1988 é que tornou obrigatório o ensino, universalizar do ensino. Antes não era. E aí a prioridade dos pais, diante de todas as dificuldades, diante das dificuldades que eram colocadas, de não ter escolas nas fazendas, não ter escolas perto dos sítios, a prioridade era trabalhar. Então, muito, muito cedo a gente ia para a roça, ia ajudar o pai, ia ajudar a mãe, e no meu caso, ajudar a mãe, né? Os meus pais se separaram, quando eles se separaram eu era muito novo, criança de tudo. Então a prioridade era sempre ajudar a mãe, né, a ter o alimento para alimentar, no nosso caso, 7 filhos, 7 irmãos. Eu sou de uma família, a minha mãe teve 7 filhos, né? E essa era a prioridade. E aí quando eu chego em Santos, aos 10 anos, 10 para 11 anos, eu era analfabeto. Então fui conhecer as letras, né, a importância das letras,
olhando para uma placa de rua e não saber ler, tinha que perguntar para as pessoas que rua que era aquela, em que rua que eu estava, qual era o bairro que eu estava. Então, a importância da leitura, a importância da educação, ela é fundamental. E eu sei que ela é fundamental, e quem nega a educação também, de uma forma gratuita, de uma forma que envolva toda a população, também sabe que ela é importante. Uhum. Então, mesmo quando a gente sofre essa dificuldade, a gente não pode abrir mão da educação. Uhum. E E os como... meus filhos, eu sou grato assim que meus filhos foram incentivados, mas eles seguiram esse caminho, Uhum. né? É outra qualidade, é outro caminhar já que eles têm da vida, do mundo. Uhum. E como o senhor, né, que então chegou aqui em Santos com 10 anos de idade, analfabeto, se transformou num escritor? Me conta. Então, deixa eu lhe contar, né? Eu cheguei aqui aos 10 anos, aos 18 anos fui fazer o serviço militar, mas tudo isso trabalhando aqui em Santos, trabalhando de faxineiro em prédio, trabalhando em farmácia, trabalhando em confeitarias. E aí chegou aos 18 anos, é a hora de servir e fazer o serviço militar. Hum. E tempos duros, né, porque era 67, 68, tempos duríssimos. Fiz o serviço militar. Após sair do serviço militar, eu fui trabalhar no armazém de secos e molhados. À época não tinha supermercados, tinha o que a gente chamava de armazém de secos e molhados, onde vendia açúcar, café, enfim, os produtos de primeiras necessidades. E geralmente é uma história assim, né? As pessoas iam lá, compravam, anotavam numa caderneta, no final do mês pagava e comprava de novo. Uhum. E lá eu conheci um senhor, né, que trabalhava nas docas, no Porto de Santos, Companhia Doca de Santos, CDS. Isso em 1968. E ele perguntou se eu queria trabalhar nas docas. Eu falei que sim. E aí ele falou, olha, então você vai lá, faz um requerimento, se apresenta lá e daqui a um tempo eles vão te chamar para fazer um concurso. E foi assim que aconteceu em 68. Aí eu entrei no Porto em 1968, no dia 5 de novembro de 1968. Eu estava trabalhando, e era trabalho braçal. Mas aquilo me impossibilitou de conhecer tanta gente, conhecer bandeiras de navios, de nações que vinham trazer mercadoria, levava mercadoria, trazia mercadorias, e aquilo me deu uma sensação assim de liberdade, né? E aí eu já sabia ler um pouco, né? E eu não sei exatamente de que forma que chegou em minhas mãos um livro do Jorge Amado chamado Capitães da Areia. E aí eu li aquele livro, não li, eu devorei aquele livro. Depois eu tive acesso a mais 3 livros do Jorge Amado, Tempos Ásperos, e os tempos eram ásperos mesmo na ocasião. Uhum. A Noite da Agonia, que depois eu fui saber, cheguei a trabalhar no local onde essa Noite da Agonia aconteceu no Porto de Santos, Uhum. e A Luz no Túnel. Então foram 4 livros do Jorge Amado que aquilo me despertou para a liberdade, despertou para o mundo de uma forma totalmente diferenciada, e as minhas leituras passaram a ser seletivas. Eu não lia, não queria ler qualquer coisa, queria ler coisa que dissesse do momento que a gente estava vivendo, que eram momentos duros, né? A gente estava numa repressão, numa ditadura. E aí eu estava já no Porto, nesse momento também no movimento sindical, já, né? A primeira greve, né, que fizemos, né, ainda em pleno regime militar, foi em 1980, 17 mil trabalhadores parados dentro do porto. E tudo isso me veio me dando bastante elementos, né, e bastante inquietude, né, que um dia essa história, todas essas histórias, né, de vitórias, de derrotas, deveriam estar num livro. E então meu livro, né, o Memória na Pele, que é o primeiro livro, de 1900 exatamente em 2018 foi feito o lançamento dele, Uhum. tem um resumo de toda essa história.
vindo da Bahia, ainda criança, por conta da seca, retornando, deixando a minha mãe lá na Bahia, depois retornando de novo para levar o meu primeiro filho para minha mãe conhecer. Então é toda essa narrativa e aquilo eu ia acumulando, né, de tal maneira toda essa história que eu falei, para não explodir eu vou ter que colocar isso no livro. E quis, né, o destino, assim que, ou a sorte, né, que esse primeiro livro viesse exatamente aos 70 anos, isso em 2018. E daí não parei mais. E daí não parei mais. Daí veio na pandemia já, em 2021, o Santo Cidade Libertária, onde eu coloco neste livro todos os pontos importantes da contribuição do negro na cidade de Santos. Então aqui eu coloco personagens, né, como Esmeraldo Tarquínio, que foi deputado estadual, foi meu primeiro voto para prefeito aqui em Santos, mas os tempos ásperos não deixaram ele assumir. Coloco a Maria Patrícia, né, uma parteira, né, que muito importante aqui na cidade, a Igreja do Rosário, Igreja de São Benedito, que foram construídas por irmandades, né, de ex-escravizados. Enfim, então é esse relato que nos trouxe. Agora, a partir do primeiro livro, Memória na Pele, eu sentia assim, necessidade de poemas ou poesias que reforçassem os textos, né, que eu escrevo, já que todos os textos que eu escrevo e todos os poemas são todos voltados ao combate aos preconceitos, seja combate ao racismo, combate a todo tipo de homofobias, o machismo. Então, eu dialogo com esses poemas, na verdade, eu dialogo no combate. Quando eu cheguei em Santos, por exemplo, a discriminação contra o nordestino era violentíssima. E aí recentemente, eu escrevi um poema Cidadão Nordestino, que é exatamente um contraponto sobre os preconceitos, né? E contra o nordestino. E na ocasião, com 10 anos, nem ia saber que era preconceito, sabia que era algo ruim, né? Que falava contra os baianos, contra o nordestino de um modo geral. E aí depois vou tendo entendimento, eu falo, caramba, Jorge Amado, Gal Costa, Gilberto Gil, enfim, Rui Barbosa, tantos intelectuais, né, nordestinos, né? Ariano Suassuna, como é que... Então a gente percebe que, na verdade, é aquele complexo de inferioridade, né? As pessoas que praticam os preconceitos, na verdade, elas se sentem superiores, mas não são. Na verdade, são frustrados, são complexados e sofrem de complexo de inferioridade. Aí eu fui entendendo isso e, a partir disso, eu fui dando vida, né, aos poemas e a respostas, né? Não de forma violenta, mas de forma intelectual, de uma forma simples que as pessoas entendam também. Vamos separar um pouquinho, então, para contar a história dos 3 livros, né? Tá. Esse primeiro, o senhor já falou um pouquinho para a gente, que são suas memórias aí dos 70 anos. Porém, ele tem muitas fotos também. Fotos da sua infância, fotos ali da sua mãe. Fala um pouco disso. Como que foi levantar todo esse material também e dividir sua vida? Tem aqui no Memória na Pele, tem fotos da minha mãe no Nordeste, eu indo visitá-la e levar meu filho mais velho para ela conhecê-la. Hoje já está com quase 50. Hoje está com 50. 50. Isso foi na década de 70 que eu fui lá levar para minha mãe conhecer, meu filho Alexandre. Mas também tem fotos, né, minhas no Porto, das greves do Porto. Essa foto aqui, por exemplo, eu trabalhava no Porto de Santos, bem jovem ainda. Tem fotos do meu filho mais novo também, o Alexandre, que hoje é um publicitário e trabalha em São Paulo. Tem fotos da minha mãe em São Paulo, né? Com meu filho mais novo e uma sobrinha minha, a Fernanda. Mas também tem foto do Esmeraldo Tarquínio, que foi meu primeiro voto para prefeito aqui em Santos, isso em 1968.
e que os tempos ásperos não permitiu que ele assumisse. Ele foi eleito, mas não assumiu. E o Esmeraldo Tarquínio foi deputado, um dos deputados mais bem avaliados da Assembleia Legislativa. Quais foram os desafios para escrever um livro como esse? Contar a sua vida, também trazer, como escolher também, né, os melhores momentos de 70 anos. É isso. Primeiro, o desafio grande, né? Porque você escrever sobre você mesmo. E aí, nessa trajetória toda, você tem vitórias, você tem algo que te machucou. E eu procurei, nesse livro, aos 70 anos, ser o mais fiel possível. E muitos momentos tristes. Nesse livro, para ser fiel, eu tinha que relatar que eu me casei, né, muito cedo. Vivi 28 anos com a mesma companheira. E que um dia já do final de novembro de 2001, eu saio de manhã para trabalhar, e à noite, quando eu chego, a minha esposa tinha falecido. Então, eu não poderia passar por escrever esse livro de memória sem relatar isso. E aí uma cena, né, que eu vejo meus dois filhos, né, ali em casa, né, incrédulos, né, no que tinha acontecido. E então a parte da vida. E ali vem outra parte da vida que eu sabia que realizado, o que tinha que realizar, velório, enterro, tudo isso. Que eu tinha, o meu filho mais novo estava de 12 para 13 anos. Eu sabia que naquele momento eu tinha que ser o pai, tinha que ser a mãe, principalmente daquele filho é, mais novo. Então, quando hoje eu sei que ele está em São Paulo, está casado, tem um filho já de 4 anos, de 4 meses agora, né? Fez exatamente ontem. E que estudou aquilo que queria ser, que é publicitário, né? Está em São Paulo, está numa grande agência, está bem, tudo isso eu vejo, né, como um sucesso, como uma etapa vencida. Né? Foram desafios que eles tivemos que vencer. Vencemos esse desafio, a saudade, né, da mãe continua, da ex-companheira continua, mas a vida tinha que continuar e continuamos a vida. E com muitos ensinamentos que ela nos deixou e tudo isso. Mas também, como a vida tem que continuar, me casei novamente, tive sorte de estar com uma outra relação, uma relação saudável, uma relação que faz a gente seguir para frente. Mas é claro que hoje, um dia da minha primeira companheira, que no primeiro momento foi uma dor grande, hoje é saudade, mas a vida continua. Mas Então, conseguiu ali cumprir uma missão, né, sim, dos filhos sim, formados, aquilo sim, que o senhor sim, teve na infância. exatamente. Então, os meus filhos têm muito do pai, mas têm muito da mãe, e ele reconhece isso. Os meus dois filhos, no primeiro momento, se recusaram de qualquer maneira a falar, né, da partida das mães, mas nesse meu livro aqui, Memória na Pele, eles desabafaram. Então, os textos que tem aqui são textos deles com relação a essa partida da mãe. Eu não mexi, deixei exatamente porque era o que eles estavam sentindo. Naquele momento eles tiveram condições de escrever as emoções que no primeiro momento eles não tiveram. E eu acho importante isso. A questão da escrita para o senhor foi um desafio? Ou o senhor, ao longo desses anos, leu tanto que quando sentou ali para escrever foi mais fácil? Priscila, a minha escrita, eu acho assim, eu digo que quando eu escrevi o Memória na Pele, a minha situação de turbulência na vida era tão grande, pelo momento político que estava, não era nada pessoal, mas você não se sente bem se o teu entorno não está bem,
E naquele momento o entorno não estava nada bem, o país não estava nada bem, né? 2018, né? 2016 a gente passou por uma situação e aí tinha toda uma leitura, né? Eu que sou um militante político, sindical, mas também da vida e da conjuntura, eu sabia que tinha todo um calendário e esse calendário estava sendo desenvolvido. Enfim, desde da destituição de uma presidenta, a gente sabia o que estava ali colocado. Os trabalhadores tiveram muitas perdas nesse período todo. E então eu tava igual um furacão assim, uma turbulência muito forte. E eu costumo dizer que os meus ancestrais, eu poderia ter ficado perdido a noção, né, da realidade. Eu costumo dizer que meus ancestrais fizeram brotar esses textos com tanta força, que eu acho que se eu tivesse um estado normal, isso não teria acontecido. Estado normal que eu digo tranquilo, né? Isso não teria acontecido. Porque eu levantava 3, 4 horas da manhã e esses textos saíam com uma velocidade impressionante. Colocava no papel. E aí eu não tinha, na verdade, aqui é o resumo do resumo. Porque quem pegou Editar, né? para editar, pegou e falou, olha, não dá para ser tudo isso aqui. Isso aqui vamos colocar, mas saiu fiel. De qualquer maneira que eu coloquei, está fiel. E eu ainda tenho lá uma outra parte, qualquer coisa, qualquer momento eu vou escrever um outro livro, de tanta coisa que eu escrevi. Então esse foi um desafio. Então o escrever não foi o desafio. Só que depois eu precisava rodar esse livro, precisava mandar para a gráfica. E eu não tinha dinheiro. E em 2018 isso custava por volta de R$ 6.000 para revisar, editar e a gráfica. Que eu queria, enfim. Aí eu fui atrás de 100 pessoas que eu achava, né? Eu deduzia que pudesse me dar R$ 50. E aí fiz um texto, né? E aí pedindo esses R$ 50 para cada uma dessas pessoas. Atingi os R$ 5.000, os R$ 6.000, mandei rodar o material. E esse que eu estou vou doar hoje para a Assembleia Legislativa, para a biblioteca, na verdade, dos 500 exemplares, este aqui é o 499. Olha só. Ficou em casa agora para mim, para esse eu não dou, vai ficar para arquivo. Tem que guardar. Vai ficar para arquivo, né? Sim. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, se você tem um sonho, você pode até protelar um pouco, mas não abra mão dele. Não abra mão dele. Não foi fácil eu chegar até os textos, escrevi os textos, não foi fácil chegar até o dinheiro que eu precisava. E aí tem outra coisa, esse livro, todos eles têm uma história. Eu costumo dizer que entre as minhas funções sou um vendedor de livro mochilando, né? Eu ando com ele na mochila. Vendi, eu sei para cada pessoa que eu vendi, eu sei para cada estado que pediram pela internet que eu mandei, as pessoas pagando o correio e eu cobrando só o valor do livro. Então tem toda uma história também afetiva, né? Então esse sonho que eu tinha de escrever o livro, consegui escrever, consegui editar e consegui não deixar o livro encalhado, que é muito importante também. Aí quando a gente fala desse segundo livro, né, que fala das pessoas relevantes aqui da cidade de Santos, mas as pessoas pretas, negras, né, que têm uma grande relevância. A gente fala a cidade de Santos, mas acaba se expandindo pelo estado todo. Pelo estado, pelo Brasil. Eu costumo dizer que o Santos Cidade Libertária é um livro que ele dialoga, né? Ele dialoga com a educação, dialoga a educação formal. Aqui em Santos, eu tenho muitos professores, né, acesso a esse livro, né, para poder dialogar dentro da sala de aula, mas ele acessa com uma escravidão que ainda não foi encerrada no Brasil. Então essa capa, ela é proposital, quer dizer o seguinte, não dá mais para se negar a família negra, porque era histórico, né? Quando os negros eram capturados na África, chegavam aqui e falavam mesmo, se falasse o mesmo dialeto, a mesma língua,
eram separados, cada um para uma região do Brasil, exatamente para facilitar a dominação do escravocrata. Então, nesse livro aqui, eu dialogo, simbolicamente, estou dialogando, é uma família negra constituída. Hoje as televisões já começam a mostrar, né, uma família negra constituída, mas isso não era até bem pouco tempo. Você via o negro era jardineiro, ou era a cozinheira. Então, sempre funções que não davam visibilidade ao negro. Então, nesse livro aqui eu quero dialogar com isso. Dialogo dessa importância. Também é em formato de gibi, exatamente para poder atingir as crianças, né, de uma forma mais lúdica. Então tem todo esse objetivo. E tem os poemas também, e um deles é o Sonho de Liberdade, que na verdade é meu primeiro poema também, que foi uma viagem, né? Uma longa viagem de ida e volta à África, tudo isso em sonho. E aí nesse poema dialoga, agora eu sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou uma palmeira de raiz bem profunda. O vendaval pode vir, pode sacudir, mas esse vendaval vai passar e a gente vai seguir em frente. Sim. Então dialogo com toda essa temática exatamente para o negro se ver que é possível, né? Que é possível, é mais difícil, ainda hoje para o negro, para a mulher negra, mais ainda, para a criança negra, mas é possível os nossos ancestrais nos trouxeram até aqui. Hoje somos 56% da população e é uma responsabilidade nossa na área que nós estivermos, dar um passo à frente, dar um passo à frente. E como foi para o senhor essa caminhada também de homem negro e nordestino, como o senhor comentou no início da entrevista, que tinha todo um preconceito, né? Todo Ainda tem? tem. Ainda tem, mas eu sei que existem os preconceitos de cor, de raça, de tudo, contra nordestinos, mas hoje isso não me abate mais. Hoje isso não me abate. Se antes eu ficava até mesmo sem entender por que estava sendo ofendido, hoje não me abate. Hoje eu sei que ele existe, e na hora que ele se manifesta, aí a minha resposta, eu tenho a resposta para dar. Enquanto ele não se manifesta, eu também não fico procurando, você não é, você é racista, você... Às vezes no olhar isso se manifesta, mas quando ele se manifesta explicitamente, aí a resposta também ela é fulminante, entendeu? E não é na desqualificação da pessoa, não é nada, é o chamá-la a refletir se é o contrário, né? Se isso tivesse acontecendo o contrário. Uma vez o meu filho mais novo, eu cheguei em casa à noite e ele fala para mim, olha pai, não, a minha esposa, fala, olha, amanhã a gente precisa conversar com o Vitor, meu filho mais novo, porque aconteceu isso, isso e isso. O colega dele chamou ele de carvãozinho na escola. E esse colega que chamou ele de carvãozinho na escola, eram amigos, morava lá na mesma rua e tudo isso, mas é aquela coisa de criança e tal. E o Vitor falou para ele, olha, eu não quero que você me chame de carvãozinho, o seu nome é Helder, eu chamo você de Helder e você me chama de Vitor. E o menino continuou. E aí naquela rodinha, imagino o que acontecia. Aí o dia seguinte o Vitor levantou, eu fui na casa do pai do Helder, chamei para falar com ele, chamei para que o Helder estivesse pronto, lá ali também. E ali fizemos uma conversa e aquilo acabou entre os dois. Só que na escola continuava. E aí eu fui conversar com a diretora da escola. E essa temática racial passou a fazer parte da reunião de pais e mestres, que é uma vez por mês. E aí eu achei muito bom, porque foi a oportunidade de eu ir lá, de falar sobre a questão racial, e os pais, né, e a diretora e a escola passaram a introduzir essa temática na conversa com os professores, para ficar atento e tudo isso. Então, é o diálogo, né? Quando o diálogo falha, felizmente hoje já temos legislações que a gente não deve abrir mão. Tanto o homem na questão racial, quanto a mulher na questão do machismo. Quando o diálogo falha, a gente não pode abrir mão de um direito que está aí, que a gente lutou, que são as legislações que estão aí,
e que precisamos dar força para que, de fato, elas cumpram o papel que tem que cumprir. Uhum. O terceiro livro do senhor são crônicas, né? Crônicas e poesias. Meu terceiro livro é Luta, exatamente Luta e Liberdade, são poemas. Aí eu fui escrevendo poemas no decorrer do tempo, aí eu falei, bom, vou colocar num livro só. Uhum. Então aqui tem um dos poemas, inclusive, que é do professor e poeta Carlos de Assunção, que é um senhor de 97 anos que mora em Franca. Tem uma história fantástica. Ele, na ocasião, no tempo dele, ele fez magistério. E depois, por ser preto, não conseguia ser professor em São Paulo. Aí mandou um currículo para Franca, mas mandou sem a foto. Aí a escola falou que tinha vaga. Aí quando ele chegou lá, que viram que ele era preto, não aceitaram. E ele só tinha o dinheiro de ida, não tinha o dinheiro de volta. Ficou fazendo bico lá na cidade, lutando, mas não abriu mão de um dia ser professor. Até o dia que conseguiu entrar como substituto numa escola e se aposentou como professor. Uhum. Então é aquilo que a gente fala, as dificuldades são grandes, mas não devemos abrir mão daquilo que a gente tem convicções, né? Que é o correto, que é o ideal. E esse senhor, ele está lá em Franca até hoje e tem vários livros publicados, vários poemas publicados. E um dos poemas dele, do Carlos de Assunção, chama exatamente esse Eclipse, que ele é sobre a invisibilidade do negro ainda na sociedade brasileira. E eu fiz questão, e ele me deu a honra de que eu pudesse publicar esse poema aqui. Uhum. Mas aí tem o Sonho de Liberdade também, que é um poema que nos chama à responsabilidade. Se der tempo aqui no final, eu queria fechar com esse poema. Tem Cidadão Nordestino, que dialoga contra os preconceitos. Tem o Brasil, Pátria que não me assumiu, que é exatamente dia 14 de maio, o que aconteceu, de 1888. A princesa Isabel assina o decreto no dia 13, só que no dia 14 o negro não tinha onde morar, não tinha onde dormir, não tinha terra para trabalhar e não tinha educação. E toda a legislação ainda que se cria, que quem fosse pego na rua a partir das 22 horas seria preso por vadiagem. Uhum. Exatamente, uma legislação para colocar negros, né, e negras na cadeia, e essa história prevalece até hoje, né? Basta ver os presídios nossos, né? Quem é que está preso lá, quem estão confinados nas palafitas, nas periferias, nos cortiços. Até hoje, 136 anos se passaram, por isso que eu digo que é uma abolição não concluída ainda. E todos os poemas que eu escrevo dialogam com essa questão toda, né? E é uma responsabilidade nossa, não dos negros. Os negros não criaram a escravidão, nem criaram o racismo. É um problema da sociedade. Então, somos uma sociedade doente enquanto não resolvemos o problema do racismo, da desigualdade social e também outra chaga, que é a questão do machismo, né? Isso tem levado o quê? A mortandade de milhares de mulheres e a violência a milhares de mulheres anualmente em nosso país. E a sociedade, ela, de vez em quando, ela demonstra que está doente quando ela não age como sociedade para revertermos esses quadros. Uhum. Trazer essas questões num formato que é mais, às vezes, romântico, né? Quando se pensa em poesia, prosa, poemas, a gente sempre pensa em uma coisa mais romântica, mas trazer essas questões que são delicadas para esse tipo de linguagem foi difícil ou apenas fluiu? Apenas fluiu porque tudo que me incomoda muito eu tenho que escrever. Se eu não escrever, eu adoeço. Então, a escritora, a professora Conceição Evaristo, ela fala da escrevência, né? Escrevência. Então, a escrevência para mim é isso, né? Toda a memória, a sua memória, né? Mas a sua memória
a sua memória, a minha memória já não é a minha memória, já é a memória dos meus ancestrais. Assim como daqui um pouco, a memória dos meus filhos já não será mais a memória deles, será a memória de com quem ele conviveu, eles conviveram. E então, tudo o que me incomoda eu tenho que escrever. Se eu não escrever, eu somatizo e aí eu fico doente. Então, eu acho que essa possibilidade de eu escrever, de eu dialogar com todas essas temáticas, seja através de texto, através dos poemas, acho que me possibilitou que chegue aos 76 anos daqui um pouco, né, em setembro, ainda produzindo, lúcido ainda, né, com alguma... o que era impensável, né, por exemplo, há 2 gerações atrás, né, para os meus dos meus. Uhum. Então, eu acho que a escrever sobre toda essa temática é a minha grande válvula de escape, sem perder exatamente, não para escamotear, mas escancarar a realidade de um momento, a realidade que a gente ainda vive. Uhum. A escrita, então, funciona um pouco como terapia, né? Colocar para fora, eu escrever, né? Colocar ali no papel os sentimentos que muitas vezes estão guardados lá dentro. Mas tem esse papel, mas também tem um papel também de denúncia, né? Tem o papel de denúncia e tem um papel em cada verso, cada poema, também ser uma semente, né, de consciência. Ser uma semente de aguçar a consciência daquelas pessoas que têm a consciência, mas que elas estão adormecidas. Recentemente, há menos de uma semana, teve um sarau aqui nesse espaço mesmo, aqui na Pinacoteca. E foi fantástico, né? Porque através do sarau, era um sarau aberto, né? Então você chegava aqui, tu tinha um poema, você lia. Eu vim aqui e li 3 ou 4 poemas. Aí depois as pessoas vêm perguntar. Em primeiro, algumas ainda assustadas. Mas você falou que você era um portuário, trabalhou 26 anos no porto. E, e aí você fica perguntando, bom, só porque eu trabalhei no porto, um trabalhador não tem a capacidade intelectual também de escrever, de ter sentimentos e tudo. Mas as pessoas, eu entendi, as pessoas não me fizeram essa pergunta de uma forma pejorativa, entendeu? Mas assim, meio abismadas, né? E, e principalmente que eu tenho assim, uma capacidade de memorizar. Às vezes eu pego o poema, principalmente se eu escrever, eu não preciso ficar lendo para declamar depois, entendeu? Mas é legal. Então, isso também me ajudou que num processo todo repetitivo, e um processo até de violência, de muito cedo tá fora do meu núcleo familiar, vivendo com outra cultura, porque cada cidade, cada país, cada estado do nosso país é uma cultura, mas isso possibilitou que eu não tornasse uma pessoa bruta, né? Uma pessoa ou me sentindo vitimizada, nada disso. Então, de cada situação eu tiro um aprendizado. Ainda eu no Nordeste, ainda no Nordeste, nós tínhamos que pegar água ainda muito cedo na fazenda de um cidadão lá, de um coronel, que a gente falava que é o coronel porque eles tinham um açude e a água era lá, o dinheiro era público, né, para fazer aquele açude, mas para você pegar a água ela não era pública, você tinha que... E aí eu, para pegar uma moringuinha de água ainda muito pequeno, que a minha mãe mandava para ir lá, para a gente poder beber essa água, tinha que passar... Aqui a gente chama de quintal, lá era terreiro. Tinha que passar no terreiro da fazenda. E o coronel, ele deixava sempre os cachorros dele soltos. Nossa. Então toda vez que a gente passava lá, era aquele tormento. Eu ainda muito criança, né, corria, o cachorro vinha atrás e chegava em casa todo... Enfim, aí um dia um menino um pouco mais velho do que eu, na hora que o cachorro veio, ele pegou um pedaço de madeira e foi para cima do cachorro. O que eu aprendi naquele momento ali? Eu aprendi que os problemas a gente enfrenta, a gente não corre deles, né? Ótima lição. Aquilo para mim foi
Uhum. Então você não corre dos problemas, eles surgiram, você enfrenta. Pode Uhum. até ver a estratégia, como é que eu vou enfrentar, se eu vou de frente, se eu vou recuar um pouco, mas de qualquer maneira o problema vai ficar ali, você tem que. Então isso para mim foi fantástico assim, e eu sou muito didático nessas coisas Uhum. da vida, né? Sim. E como que está a cabeça de escritor? Porque já são 3 livros, o senhor disse que praticamente já tem um outro segundo pronto, quando fala da sua memória. Mas o senhor está preparando outro material? Já começou a escrever alguma coisa? O, Priscila, quem leu esse primeiro livro meu, eu tenho alguns convites para a gente pensar, né? Mas tudo vem na hora certa. Uhum. Algumas pessoas estão procurando para fazermos um documentário do primeiro livro. E eu já penso que nós temos materiais hoje, tanto no primeiro quanto no segundo livro, até porque o segundo livro, Santo Cidade Libertária, para mim é um livro que tornou-se muito sentimental também, porque o Kleb, né, que foi a pessoa que fez esses Ilustrador? quadros, tal, o ilustrador, ele faleceu ainda em 2021 com a Covid. Uhum. Eu não convivi muito com ele, um amigo me apresentou, gostei muito do trabalho dele, ainda depois tivemos uma mesma exposição com ele, e logo uma semana depois fico sabendo que ele faleceu, a Covid o levou. O que eu penso é fazer um mix, né, de todo esse trabalho, esses 3 livros, né, o Memória na Pele, Santo Cidade Libertária e Luta e Liberdade, é, tudo isso desembocar num documentário. Queria muito poder trabalhar isso e estou conversando com pessoas. Mas da mesma forma que eu tenho material também escrito, material já escrito já para um 4º livro, né? Ah, é? Então estamos trabalhando com essa possibilidade. A cabeça está a 500 por hora. É. O tema seria qual? É, o tema que eu penso é o seguinte, eu acho que a partir do primeiro livro, eu agora no final do ano, eu retorno exatamente lá na região onde eu nasci. Eu tenho uma irmã do segundo casamento do meu pai e é uma pessoa que eu adoro, né? Gosto muito. E ela está lá exatamente na região onde eu nasci. Uhum. E ela tem um sítio, tudo lá. E eu tenho uma relação muito forte, eu acho que o africano tem uma relação muito forte com uma árvore da África. E eu tenho uma relação muito forte com um buzeiro, pé de um buzeiro. Porque eu ainda menino me lembro que quando vinha seca ele praticamente morria, mas Uhum. nas primeiras gotas de chuva, né? Ele vinha com uma força tremenda, daqui um pouco estava florado, daqui um pouco a gente tinha um umbu, né? Que é uma fruta. E isso não me sai da cabeça, essa cena de criança não me sai da cabeça. Uhum. É um dos poemas meu que está aqui nesse livro. Então, agora no mês de dezembro eu vou fazer o caminho de volta. Não mais no pau de arara que nós viemos, fazer o caminho de volta de um ônibus, quero ir até essa região e quero escrever sobre essa região e quero escrever sobre os meus outros irmãos, né? Que é do segundo casamento do meu pai, segunda relação dele. Uhum. Eu cheguei a conhecê-la, a dona Ana, né, que foi a segunda. O meu pai eu não tenho memória nenhuma dele. Uhum. Quando eles se separaram, eu era até uma foto que eu queria colocar no livro, não consegui essa foto dele. Uhum. E durante muito tempo ficou um vazio, né, sobre o meu pai. Uhum. E era uma coisa que estava me incomodando muito. Aí recentemente eu escrevi, né, sobre ele que de qualquer maneira, eu sou grato pelo sobrenome. Uhum. Meu nome é Bartolomeu Pereira de Souza, Souza é da parte dele, porque quando ele foi procurado para nos reconhecer e fazer o registro, que Uhum. lá naquela época o registro não era feito na hora, né, quando a criança nascia, mas anos depois, quando ele foi procurado, ele não se negou. Então, um dia desse eu escrevi que sou grato, né,
Uhum. por esse gesto, por esse gesto dele. Uhum. Mas eu acho que eu ainda preciso ir lá para acertar contas com todo esse vazio, Uhum. ainda que ficou. Meu pai também já faleceu, a minha mãe já faleceu. Será que essa visita, essa viagem vai virar um livro também? Vai, vai, Vai. vai, com certeza. Que aí eu vou escrever sobre o lugar, vou escrever sobre meus irmãos, por parte só do pai, mas que eu tenho contato com todos eles. Dessa relação, uma irmã minha, que eu cheguei a conhecê-la também, faleceu de câncer. Uhum. Uma irmã também, também já tinha falecido já, aí por parte de pai e mãe. Uhum. Então, mas tem um monte de sobrinho que agora o WhatsApp permite a gente se falar e tal. Uhum. Então vai ser uma viagem de continuidade das memórias. Uhum. Mas a origem toda foi esse jovem aqui, esse É. cidadão aqui. E a história do Senhor é uma história que se repetiu bastante, né? Quantas pessoas vieram, né, do Nordeste ou foram para outros Isso, estados isso, por vida seca mesmo. isso. Eu acho que é uma história eu acho que por isso que tanta gente, né, que esse livro chegou esse livro aqui chegou nos 27, no Distrito Federal não, mas chegou nos 26 estados. Olha só. As pessoas viam lá no Facebook, pedia e eu Uhum. mandava. E eu recebi relatos assim, emocionantes, né? Que no outro livro, na continuidade, com certeza esses relatos estarão lá. Exatamente, é um livro que é a memória do Bartô, do Bartô, mas é um livro onde muito se vê, né? Porque é a história que se repetiu. A minha grande sorte foi poder reproduzir isso, né? Colocar isso de uma forma de textos, né? Num Uhum. livro. Mas muitas histórias estão por aí, foram perdidas, né? E as pessoas se vê aqui, né? Nessa leitura, né? O senhor falou que recebeu vários feedbacks, né, das É, pessoas. é. E o que que elas falam? Quais são esses relatos? Não, primeiro elas falam assim, né? Que o que está escrito aqui, que aconteceram com elas, e as pessoas se emocionam, né? Uhum. E aí elas vê nesse livro, elas conseguem enxergar nesse livro um resgate daquilo que elas não tiveram condições de fazer em termos de memória, né? Em Uhum. termos das dificuldades que tiveram, que os pais tiveram, mas que muitos deixaram as mães lá e depois não retornaram, né? Uhum. Por aqui constituíram outra família e a família esperando, né? Então, relata aí, as pessoas se vê isso, né? E aí eu acho que como nós estamos numa região, toda a região que aqui, por exemplo, de Santos, São Paulo, Brasil todo, nordestino, eu costumo dizer que nós, os brasileiros, somos iguais pardais, né? Em Uhum. qualquer parte a gente encontra um pardal, em qualquer parte do mundo a gente encontra um brasileiro, né? Uma brasileira, né? Então as pessoas se veem nisso, né? E aí foi uma migração forçada, no meu caso, né? Uhum. E, mas não foi só para mim, né? Há quantos anos, né? Na seca, né, do Nordeste, o nordestino tem que se migrar. Aqui está numa região que tem muito, né? Cubatão é a cidade mais nordestina. Cubatão, Guarujá, no distrito Vicente Carvalho. E ainda tinha a dificuldade da falta de comunicação, né? Como o senhor falou hoje, com as Exatamente. redes sociais, é possível falar com quem está longe, mas quantas pessoas vieram tentar a vida e perderam completamente contato com a Perder família, né? totalmente o contato. Hoje eu consigo falar com todos os meus parentes que estão lá em Salvador, em Santo Estevão, até mesmo lá no sítio, através do WhatsApp, né? Aí tem grupo de famílias, né? Uhum. E aí a gente tá lá, a gente consegue se falar, conseguimos nos comunicar. Olha, estou indo aí, no final do ano estou indo aí, coloca mais água no feijão. Então isso essa parte, a tecnologia, né, ela veio facilitar bastante. Mas era bem complicado. Antes só para você ter ideia, né, eu estava em Santos, mandava um dinheiro para minha mãe, mandava pelo correio,
para ela retirar lá numa cidade chamada Bravo, que é perto de Santo Estevão, e, e aí esse dinheiro nem sempre chegava lá, nem sempre chegava lá, né? Ou ele chegava e quando ela ia pegar, a carta estava aberta. Nossa. Então, aí a gente passou a usar assim a seguinte, bom, ficava vendo quem estava aqui que ia para lá. Aí você mandava o dinheiro em mãos, né? Para facilitar isso. Hoje não, hoje já tem outras formas bem mais tranquilas. Hoje os Pix da vida, né? Você coloca, olha, vai estar no. Te manda aí, você recebe. Sim. Facilitou muito. Então, quando eu morava lá, não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha nada. Hoje eu vou lá na região onde eu nasci, tem, já tem. Pelo menos a cisterna as pessoas têm na frente de casa, a água elétrica. A minha irmã fala, olha, hoje eu não vou conseguir falar muito contigo porque a internet aqui está ruim. Aham, Mas no dia seguinte, pelo menos já tem alguma internet, né? aham. Então a gente pode observar. E tudo isso, Priscila, eu quero registrar. É uma viagem de um mês mais ou menos que eu quero fazer sem pressa. A cadernetinha vai estar aqui. Eu quero registrar o antes e o depois. O senhor falou da tecnologia, mas também falou da cadernetinha. Como que é a sua produção, então, dos Ah, livros? É anotando, é escrevendo, é gravando áudio? Como que é? a minha produção é assim, né? Onde eu estiver, se eu estiver dentro do ônibus, estiver, onde eu estiver, veio uma ideia, eu registro aquilo. Uhum. Ou lá na pastinha do celular, ou na cadernetinha mesmo, coloco lá porque aquilo é o eixo. A partir daquele eixo eu desenvolvo. Se eu tiver um sonho, algo assim, de vez em quando me vem isso. Eu tô aquele meio sonâmbulo e tal, aí vem aquele sonho, vem aquela ideia. Eu tenho um poema agora que eu escrevi, que ele simplesmente eu sonhei, o sonho de liberdade, eu sonhei, levantei, do jeito que eu sonhei, levantei, coloquei no papel e gravei. Está aqui nesse livro também. Olha só. Mas às vezes é só o eixo, é uma frase, né? Aquela coisa que vem no ouvido e tal. Aí você coloca o eixo ali, depois daquele eixo eu sento e desenvolvo, entendeu? Vou dar lógica naquilo. E os seus filhos, como foi tanto para eles verem o senhor produzindo um livro aos 70 anos, como é uma inspiração para eles? Eles já comentaram que querem também escrever? Eu acho que foi um grande orgulho assim para eles, viu? Uhum, É, e o meu filho mais novo, o mais novo não, o mais velho que é o Alexandre também recentemente ele escreve. aham, O Alexandre ele trabalha numa assessoria de um vereador e assessoria parlamentar é um negócio que eu também já trabalhei, um negócio dramático. uhum, Porque o prefeito tem a caneta, ele pode transformar numa assinatura dele e transformar num projeto, falar aqui vai ter a creche, aqui vai ter o médico, aqui vai. uhum. O vereador ou um deputado não. Ele pode apresentar projeto, ele pode fiscalizar, mas ele não tem a força para chegar lá e falar, olha. E aí o Alexandre trabalha com esse parlamentar, né, Uhum. aqui em Santos, na Câmara de Santos. E ele muito não é diferente de mim, né? Ele se sente impotente, né? Tanta demanda que chega e que o vereador vai lá, faz o pronunciamento, manda o requerimento, que está faltando a creche, que está faltando o medicamento, mas o vereador em si não pode chegar lá e é o prefeito que tem que fazer isso. Só pode pressionar e organizar a população. Então, nessa impotência, o Alexandre ele ficou muito angustiado. Eu falei para ele, meu, escreve o que você está sentindo, transforma isso. E ele escreveu um livro de poesia, só que aquela poesia É, mesmo é combativa. aquela combativa, né? É engajada, mas é muito legal também. Participa aí. E o Vitor, o Vitor tem, quando ele terminou o ensino médio, Uhum. cheguei para ele, vem cá, meu, tu vai fazer faculdade? Vou. Mas já escolheu o que tu vai fazer? Sei. O que tu vai fazer? Ah, publicidade e propaganda.
Falei, meu, a gente está numa região que vai ter que sair da região, se tu vai fazer mesmo. Não, não, pai, eu estou sabendo, estou sabendo. Aí, uma hora eu conversei com ele, essa hora ele tinha resposta para tudo. Uhum. Aí, em resumo, aí fez aqui a publicidade e propaganda, 4 anos. Ali, mensalmente, eu estava indo lá na instituição e tal. Uhum. Aí se formou em 2010, 2011, estava em São Paulo já trabalhando. Trabalhando em pequenas empresas e tudo. Uhum. Hoje ele é vice-presidente de uma das grandes agências de São Paulo. Trabalha nesse ramo aí. Uhum. Publicidade e marketing, né? Digital. E mas ele tem plena consciência, ele tem plena consciência. E eu sempre falei para eles, olha, o pai de vocês, no meu caso, eu levei até onde eu tinha condições. Uhum. Eu tinha um objetivo na vida de não pagar aluguel. Isso desde, caramba, se você paga aluguel, é um dinheiro que nunca tem de volta e tal, mas tem que pagar porque está morando. Aí eu trabalhando nas docas já, quando eu me casei, eu já tinha comprado um apartamento num conjunto habitacional Uhum. popular. De lá sair para outro. Aí eu sempre falava para os filhos, olha, vocês têm que se preparar para não, o que eu puder ajudar vocês, para vocês não pagar aluguel na vida, já é meio caminho andado. Sim. Não só foi possível a gente ajudá-los a seguir a carreira a estudar, como foi possível ajudá-los para não pagar aluguel também, né, Uhum. na vida. Então, tanto um quanto o outro pudemos ajudá-los. Uhum. E é claro que hoje o Vitor tem um aqui em São Vicente, que ele alugou, e comprou outro lá em São Paulo, porque desde 2011 está lá, né? Mas então, essas coisas que a gente busca na vida, né? Não é luxo, não é nada, é minimamente viver bem. E, e eu sempre falando para ele, então a responsabilidade do Alexandre, eu falo para ele, a tua responsabilidade com a minha neta é maior do que a responsabilidade porque quando a Gabi nasceu, tu estava no outro patamar que eu não tinha quando iniciei a minha vida. E o Vitor Ide, né? Também em São Paulo. Mas são muito cabeças, muito comprometidos com aquilo que faz e com a família. Uhum. Então, é a parte boa da vida, né? Que a gente... Aí, quando a gente fala até da produção, né, dos livros, o senhor mesmo falou que precisou fazer ali uma vaquinha, né, pedir Sim, para os amigos sim. uma ajuda. É, é muito difícil colocar, porque, pelo que eu entendi, até que escrever o livro não foi um Não. desafio para o senhor. Agora, colocar, né, fazer ele girar, imprimir, foi o desafio, né? Aí foi, Mesmo nos outros dois. aí foi o grande desafio. Foi bom você falar nisso. O grande desafio, o primeiro, e aí, e aí no texto que eu fiz para o primeiro livro, consegui a vaquinha, mas vaquinha não era virtual, não. Vaquinha ali Pedindo de porta em pedindo porta. mesmo. Mas não. Foi muito tranquilo, assim, os amigos e os companheiros e as pessoas amigas mesmo entenderam aquilo. Eu pedia 50, tinha um que dava 20, outro dava 100, aí já cobria. E foi muito interessante. Agora, o segundo livro, aqui na Prefeitura de Santos Cidade Libertária, tanto o primeiro quanto tanto o segundo quanto o terceiro, através da Prefeitura de Santos, aqui tem um fundo de cultura. E aí, esse fundo de cultura, você apresenta projetos. Esse projeto pode ser para audiovisual, pode ser para literatura, pode ser para um doc, tudo isso. E tanto o meu livro segundo, Santa Cidade Libertária, quanto Luta e Liberdade, eu apresentei, fui sorteado nos dois concursos, né? Uhum. O concurso na área de literatura. E então aí eu não tive toda essa dificuldade financeira, né? Sim. Não tive essa dificuldade financeira. É claro que o concurso impõe algumas condições, depois você tem que fazer uma série de oficinas, eu acho justo, dinheiro público, já fiz essa série de oficinas. Também uma contrapartida em livros, também essa contrapartida eu acho justo para ir para as bibliotecas, e então aí foi mais tranquilo.
Mas o primeiro livro foi o Abre Porta, né? Quer dizer, quando eu vou me inscrever no concurso da prefeitura, que eu já mostro, né, que já tem um livro publicado, então isso facilitou. Então agora, por exemplo, estamos aqui fazendo essa entrevista, Uhum. em algum momento eu vou ter acesso a essa entrevista. Quando eu quero me inscrever agora no PROAC em São Paulo, Uhum. para fazer o documentário, né? De Sim, todo o material produzido até agora. Então eu já vou ter, a gente vai tendo o quê? Aumentando teu currículo, né? sim. Ah, participei da feira literária de Itanhaém, que Uhum. foi muito legal. Participei da feira do livro aqui em Santos. Uhum. Então a gente vai fazendo um currículo, aí quando você se inscreve para um concurso, também o próprio concurso avalia, né? Não é nem um aventureiro, já tem uma obra aí para mostrar. Uhum. E o senhor conhece mais pessoas que tiveram a coragem que o senhor teve? Porque também escrever um livro, por mais que se tenha ali a certeza do que está dentro do coração, do que quer escrever, tem também a opinião das outras pessoas, né? O que vão achar, o que vão pensar. Ou na sua cabeça isso nunca passou, do que se vão gostar ou não, como que foi? Porque muita Não, gente até se breca, né? é, Não quer gravar, não quer escrever. eu tenho um ditado que fala assim, não basta, o importante é escrever, mas o mais importante ainda é as pessoas lerem, né? Aham. É, eu nunca me preocupei com essa questão, não. Eu tinha mais do que um sonho, uma necessidade, e eu falei, eu vou escrever. Vou escrever e aí houve todo o envolvimento, desde das pessoas que doaram, Uhum. que o recurso para eu fazer o primeiro livro, viabilizar o primeiro livro, é, houve todo o envolvimento. Então, na verdade, os meus livros têm um envolvimento social, porque eu milito, né, na questão do movimento negro, eu milito na questão do movimento sindical, enfim, todos os movimentos com relação à cidadania, eu milito, tô lá embrenhado neles, né? Uhum. Então as pessoas me conhecem o meu discurso, conhecem em algum momento, né? Participam de sarau comigo. Então é uma literatura engajada, né? Uhum. Então eu não tenho, mas a pergunta que você fez é importante. E eu acho que as pessoas não devem se balizar pelo que as outras pensam. Eu sei que meus textos são honestos, que eles são coerentes, que eles dialogam com uma determinada realidade, uma determinada militância que eu atuo desde que eu me entendo por gente. Por que não escrever, Sim. né? Aí vão ter pessoas que vão acessar, vão gostar, outras não nem tanto. Uhum. Mas eu acho que é importante você contribuir também para quebrar, né? Porque se todo mundo nadasse, se a maré nos aceitasse que a gente nadasse sempre a favor dela, seria fácil, né? O mais difícil, mas também é mais gostoso, é você nadar contra a maré e vencer as ondas, né? Bom, quero agradecer, né, essa conversa, conhecer o material do senhor e também eh, e uma lição de vida, né? Tantos ensinamentos aí que o senhor dividiu com a gente. Muito obrigada e pode deixar um recadinho final aí. Eu que agradeço, mas agradeço enormemente essa entrevista, viu, Priscila, aqui da LESP. Eu quero dizer que será um grande prazer doar para a Biblioteca da Assembleia Legislativa de São Paulo, que eu conheço, já acessei livros lá quando eu vou na Assembleia. E esses 3 livros aqui, Memória na Pele, Santo Cidade Libertária e Luta e Liberdade, são os 3 livros que eu vou deixar aqui com a equipe da LESP, para a Biblioteca da Assembleia Legislativa de São Paulo. Hum. E se ainda tiver um tempo, eu vou deixar um poema aí na hora de Pode deixar um deixar. poema aqui, que é Sonho de Liberdade, que é o meu primeiro poema. E o primeiro poema é exatamente uma ida à África, isso em sonho e retorno. E foram batalhas vencidas, tanto que o Bartô está aqui, essas batalhas vencidas. E então eu tive um sonho de liberdade. Andei sobre as ondas do mar, fui levado pelas tormentas do oceano até a África chegar.
Lá encontrei meus ancestrais, libertos e amparados pela divindade de Oxalá. De lá tinham sido arrancados, para o Brasil traficados. Aqui foram escravizados e torturados. Venceram a agonia, o banzo, a dor e a chibata do feitor. Eu tive um sonho de liberdade. Agora eu sei quem eu sou. Meus ancestrais me disseram, agora é com você, eu sei. É comigo, é com você, é com todos nós. Eu tenho um sonho de liberdade. A liberdade que ainda não chegou, mas chegará, pois a luta continua, comigo, com você e com todos nós. Axé Brasil, Axé África, Axé para todos nós. Paz para todos nós. Parabéns. Obrigada.